Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, pessoal. Bom, esse aqui é o Alquimia da Web. A gente fala sobre programação e desenvolvimento web. E nesse vídeo nós vamos continuar a nossa série de aulas de Flutter, né? Do nosso curso de Flutter. Hoje a gente vai falar sobre métodos, listas e objetos, né? Como que a gente cria uma lista, né? Como que a gente cria um objeto em Flutter, né? Na linguagem Dart, né? Que o Flutter usa. E os tipos de funções. Para que servem as funções e como que ela é composta, né? Então, antes de tudo aí, quero que você se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, né, pessoal? E vamos partir para o vídeo, certo? Agora a gente vai aprender sobre métodos ou funções, nomes similares, é a mesma coisa, tá? O método ele é responsável, ou função, né, por fazer mesmo alguma função, tá? Ele pode fazer uma função e retornar uma resposta para você, ou pode simplesmente só fazer uma função mesmo. O que define isso? É o tipo. Eu vou criar um método aqui fora, aqui, ó, fora do build, tá? Eu tenho um build, vou criar um método aqui fora, tá? Quando você fala void, é porque o método não vai retornar nada, tá? E eu vou dar um nome para esse método. Printa alguma coisa. É o nome do método, tá? E a gente vai e cria o método dessa forma. Então aqui ele tem uma função para fazer aqui dentro, tá? Assim como o for, né? A gente aprendeu aqui, ó, que a gente tem o for. O for, tudo que tiver aqui dentro aqui, ó, ele vai fazer alguma coisa. O while também, tá? E o método também, tudo que tiver dentro, ele é a função dele, tá? Então aqui, vamos lá, vamos printar alguma coisa, né? Método printado. Então se a gente for atualizar, ele vai mostrar que não mostrou, porque a gente precisa chamar o método, a gente só criou ele. Onde que a gente chama o método? Lembra do construir? Construir é o build. Então vamos só chamar ele aqui dentro do construir. Se você só coloca ele dessa forma aqui, ó, e ele já vai chamar. Ó, método printado. E é isso. Quando você coloca void, pessoal, é porque o método não vai retornar nada. Ele não retornou. Mas se ele for retornar alguma coisa, a gente pode criar um método diferente. Esse método aqui, vocês lembram do tipo int? Int é número, tá? Então a função dele vai ser me dá uma idade. Aí ele vai dar a idade, tá? Por que ele está vermelhinho aqui para mim? Porque ele precisa retornar, ó, ele é int, ele precisa retornar um número. Então vamos lá, vamos retornar uma idade, ó. Return idade 18. Pronto. Vamos colocar ele aqui dentro de novo. Vou substituir por esse aqui. E ele vai retornar a idade. Só que não vai acontecer nada aqui, porque a gente precisa printar, tá, pessoal? Então eu vou até colocar um print aqui, ó. Não, ele está retornando. Eu vou envolver o método em si. Eu vou colocar ele dentro do print. De um print aqui, ó. Aí ele vai retornar, ó, 18. Se eu mudar a idade aqui, ó, 26. Ele vai retornar 26 aqui, ó. Então isso aqui é um tipo que você tem para retornar quando você coloca esse return aqui, ó. Você pode criar uma variável aqui dentro, ó, int, ó, idade é igual a 26. Aí você retorna aqui a variável. Aí aqui dentro, ó, eu vou até deixar comentado, ó, faz outras coisas. Você pode fazer outras coisas aqui, manipular a idade e tal. E aqui ele vai retornar da mesma forma, ó. E tem outro tipo de método que você pode passar um parâmetro, tá? Me dá, eu vou
criar uma aqui, ó. Me dá uma idade com pelo parâmetro. O que é parâmetro, pessoal? Então aqui, ó, eu criei um método que também precisa retornar um int, tá? O que é parâmetro? Parâmetro é o que a gente coloca aqui dentro, ó, tá? É o que a gente fornece para o método para ele usar, tá? Aqui, ó. Então aqui é um parâmetro, ó, parâmetro que a gente vai fornecer para ele usar. Usa o parâmetro aqui. Então ele usa aqui dentro o parâmetro. Então, por exemplo, esse parâmetro aqui, ó, pode ser a idade, né? Pode ser a idade dele. Aí o que eu faço? Eu retorno aqui, ó, porque eu preciso do retorno, por isso que ele está vermelho, né? Preciso do retorno aqui para retornar, porque ele quando a gente coloca esse int aqui, ó, é porque ele precisa retornar um número, tá? Então agora, se eu colocar, vou substituir aqui, ó, ficou vermelho, porque eu preciso passar o parâmetro, vou passar a idade, ó, 29, 28. Vou atualizar, 28 aqui, ó. Então é isso, ó, a gente tem outros tipos, né? A gente tem o tipo que eu tinha mostrado para vocês, double, né? A gente tem o tipo false, false não, boolean, né? Então a gente pode usar o método também tipado, né? A gente fala tipado é porque ele precisa retornar algum tipo, tá? Você pode manipular até com 2 parâmetros. Vamos imaginar aqui, ó, que eu vou criar um método para somar um valor em real. Aí eu preciso usar double, lembra? Que o double é mais para casas decimais, que tem um número, e as casas decimais soma valores. Aí eu coloco, ó, parâmetro 1, parâmetro 2, que seria o valor 1 e o valor 2, né? E esse parâmetro, eu posso tipar ele também? Posso. Posso deixar ele double também, ó. Então ele precisa ser double. Isso exige que quando a gente passar ele aqui, precisa ser double. O que é double? Double é isso aqui, ó. Ó. Double money, recapitulando, né, a gente já falou, 25,99 é um double, porque ele tem 2 casas decimais. Se fosse só 25, pessoal, ele poderia ser um int, porque o int ele não aceita assim, ó. Certo? Só o double. Então aqui ele está passando 2 parâmetros, tá? E aqui dentro a gente pode somar eles, tá? Vamos somar eles. Double somar parâmetros é igual a parâmetro 1 mais parâmetro 2. Então aqui a gente soma e agora a gente retorna. Então aqui, vamos usar esse cara aqui, ó. Ao invés da gente colocar, eu vou colocar ele aqui dentro mesmo. Então a gente vai somar 28 mais 25. Vamos ver quanto que vai dar. Ó, deu 53, ó, ponto zero. Porque ele é double, né? Por isso que ele colocou aqui ponto zero. Então se eu colocar 28 mais 1, deu 29, zero. Aí agora eu posso colocar com casas decimais, ó, 1,99. Aí vai dar 29,99. Como a gente usa os métodos, né? Agora falando, pessoal, de lista, tá? A gente pode usar a lista também tipada. Então a gente usa lista assim, ó, a gente coloca um list na frente para falar que é lista. Aí eu falo aqui lista. Lista de nomes, certo? Aí eu preciso dar os nomes. Vamos lá, eu preciso dar os nomes, ó.
Então esse aqui tem 3 nomes aqui nessa lista, certo? Isso aqui é uma lista. Se a gente for ver, se a gente for exibir esses números, essa lista, né? Ela tem uma posição também. Na posição 0, ela está alquimia. E nas outras posições, né? Posições 1 e 2, por exemplo, a 0 é alquimia, a 1 é o da e a 2 é o web, certo? A gente pode tipar também cada cara que é esse aqui dentro da lista, ó. No caso aqui é string, né? Então eu posso colocar assim, ó, que cada item da lista é uma string. Mas e se eu quiser que seja int inteiro, né? Lista, aí eu mudo aqui, ó, lista de números. Aí já muda tudo, né? Eu não posso colocar string, eu posso colocar 1, 2, 3. Aí aqui vai ser int. Então a lista, o int aqui, ó, lista de números, vai ser o número 1 na posição 0, certo? Então esse aqui é uma lista. Eu posso usar o set, que é um outro carinha, ele é do tipo set, para a gente deixar uma lista. Por exemplo, eu vou pegar essa lista de nomes aqui, ó. Essa lista de nomes precisa ser string, ó, nomes únicos. Ele vai deixar, pessoal, os nomes ficarem únicos, caso essa tenha 2 web aqui, ó. Tá? Mas para isso, o que ele precisa? A gente não usa esse cara aqui, ó, colchetes, tá? A gente usa dessa forma aqui, ó. Porque ele é um set, ele é um objeto, tá? Toda vez que a gente coloca esse carinha aqui, ó, ele é um objeto. Então aqui ele vai deixar os nomes ficarem únicos. Se eu pegar, eu vou fazer um teste aqui, ó, do set. A lista aqui é bem simples, né? Ela é exatamente isso aqui que você está vendo, ó. Posição 0, 1. Mas seria interessante a gente ver sobre o set. Então aqui eu tenho os nomes únicos. E aqui eu vou printar eles, tá? Vamos ver o que vai aparecer. Ele deu um erro aqui, lista de números. Isso porque eu criei a variável aqui, pessoal, mas ela não passa como parâmetro aqui, né? Então a gente precisa transferir isso aqui para dentro do build, né? E vou listar de novo aqui para a gente ver o que esse set aqui vai imprimir para a gente, né? Você vê aqui, ó, ele imprimiu a alquimia da web. Ele retirou o web que estava repetido aqui 2 vezes, né? É para isso que serve o set. A gente pode também criar um objeto, eu tinha falado de objeto para vocês. A gente define o tipo dele como map, tá? E eu posso colocar aqui, ó, usuário. Aí a gente abre dessa forma, pessoal, e coloca os atributos do usuário, né? Por exemplo, o nome, né? O nome a gente preenche dessa forma aqui, ó. Tá. Idade. E assim por diante. Então, se a gente for, por exemplo, pegar esse usuário, a gente pode pegar ele dessa forma aqui, ó. Se a gente for pegar o nome, a gente pega assim, ó. Certo? Então vamos pegar o nome, que ele está comentado. Vamos pegar o nome aqui dentro. O que vai imprimir? Ó, Carlos. Então assim a gente cria um objeto. E é isso. Bom, conseguimos entender aí como funciona as funções, né? As listas e os métodos, né? E como funcionam os objetos em Flutter. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dos nossos vídeos e dê um like aí, comenta o que você está achando do nosso conteúdo. Até mais, pessoal!